Bom dia. Bom dia. Vamos fazer a leitura hoje do capítulo 4 do livro de Romanos, né? Que começa assim, né? O título dele é Abraão justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pergunta. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que fez qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquela que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Outra pergunta. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E se fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Para quem não sabe aqui, né, naquele tempo, tinha essa questão de que se você fosse seguir Jesus, você tinha que estar circuncisado. Mas aí foi questionado se era necessário fazer a circuncisão para ter essa fé forte, para ter esse posicionamento. Porque muita gente que era circuncisado não levava, não cria, tinha aquela fé muito, vamos dizer, latente. E acontecia que muita gente não era circuncisado e estava até se posicionando maior, né, até mais do que pessoas que eram circuncisadas. Então esse termo de ser circuncisado e não ser ficou no meio da questão. Então, onde pessoas que faziam a circuncisão diziam assim, não, eu sou circuncisado, eu tenho a palavra, né? Eu sigo Jesus, então sigo a palavra de Cristo. Como se já fosse como se salvo, fosse uma marca, né? E era uma marca de verdade. Como se a pessoa já fosse salva. Só também, que hoje é a mesma coisa se a gente for fazer uma analogia com um crente, ou com um católico, ou com qualquer pessoa que siga o caminho de Cristo, né? Que a gente fala assim, olha, você é crente, olha, não vou nem dizer que é crente, né? Você segue a palavra, mas a gente vê várias, vamos dizer, atitudes erradas. E às vezes um cara que não tá numa igreja, não segue uma religião, mas ele se mostra respeitoso, ele honra a palavra, ele respeita o próximo, ele honra a família. Mas ele não entende muito, porque ele nunca foi para uma igreja, ele nunca foi para um culto, ele não está no meio daquilo lá. Ele nem se veste com aquelas pessoas, né? Porque algumas igrejas você tem toda uma vestimenta, tem o cabelo, tem os acessórios que não podem ser usados, outros já deixam. Então fica numa discussão tão miúda
que a essência do que tem que ser feito realmente não é feito, que é o quê? É a fé e o posicionamento de cada um. Então, é necessário a gente ver hoje quem é circuncisado e quem não é na palavra de Cristo, não na marca em si. Porque vale muito mais quem está dentro do contexto cristão de estar com Deus, né, de viver com Ele, do que uma pessoa que está ali apenas cumprindo um dever. Né? Vou para a igreja domingo, vou para o culto terça, enfim. E fazer aquilo como se fosse uma rotina, mas diariamente... E geralmente é o que o professor falava, né? Isso, para cumprir. Faz um monte de coisa, tem um monte de graduação, mas não dá um bom dia. Né? Pro cara que está na rua, não dá um bom dia para a pessoa que está do teu lado. Então isso aqui é para a gente ficar pensativo sobre isso. Continuando aqui o capítulo 4, que vai falar de seus descendentes receberam a promessa pela fé. Pode dizer, dona Júlia, pode. O que foi? Não? Ela vai dizer, ela está mastigando. Entendi. Estamos aqui com a mãe da Bia hoje, que ela está aqui tomando um café, ela adotou 4 pedaços de careca na boca e 2 negócios daquele comprido, né, que é o... Tapioquinha, botou 6 na goela, ela tá aqui quase não falando, mas ela vai já falar. Vamos lá. Seus descendentes receberam a promessa pela fé. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que vão da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente o que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, a qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele do qual creu, a saber, Deus, o valor, vivifica os mortos e se chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas por fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naqueles que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Nesse outro texto aqui, que fala sobre os seus descendentes receberem a promessa da fé, e fica naquela questão. A gente tem que levar essa palavra, né, sobre circuncisão, sobre essa questão, pela lei ou pela fé. E tem todo o conhecimento, todo o aprendizado, ele é importante. E as leis que os homens fazem também são importantes. Contudo, se não tiver a base na fé, se não tiver a base, né, em Cristo, por nada se tem, por nada vai ficar. O mal de hoje é você ter a opinião firme e forte, mas ela não está baseada em nada. Ela está baseada em quê? Em resultados, está baseada em leis de homens, está baseada em histórias, em números.
mas não está baseado na palavra. Né? Ficou perdido aí, para a maioria das pessoas, que o que a palavra expressa é o que a fé expressa, é o que Deus quer que a gente expresse. Só que a gente está mais ali preocupado com o boleto, né? Está mais preocupado com a televisão, está mais preocupado com as redes sociais. E a gente vai perdendo isso. E até mesmo preocupado com as nossas vontades, né? Também. A gente acaba se esquecendo. Ou às vezes nem pergunta, nem busca saber o que é que Deus quer na minha vida. Como é que Ele quer que eu me comporte, o que é que Ele quer que eu faça. A gente está mais interessado em fazer o que a gente quer, da forma que a gente quer. Né? Às vezes pelo menos pelo processo que a gente passa de mudança. Quando a gente decide mudar, quando a gente aceita coisas na nossa vida, ele não é que ele vai desorganizar a tua vida, mas ele organiza a tua vida. Só que da forma como você estava vivendo, parece que ele está desorganizando, né? Então, assim, mas é uma decisão que a gente precisa tomar, né? Deixar livre para que ele mude a nossa vida, ele mude a nossa história, nos coloque no devido lugar, né? Que às vezes pelas nossas vontades, nossos desejos, acaba virando uma confusão, a gente acaba sofrendo o que não era para sofrer. E arcando com quem não tem que arcar, né? Carregando quem não tem que carregar. Porque, pelo que eu acredito e pelo que eu leio também, que há uma diferença de quando você passa por uma luta ou enfrenta uma guerra com Deus e sem Deus. Né? Quando Deus ele está dentro da situação, quando ele não está. Quando você faz pela sua vontade e ele não está, aí você sofre bem mais. Mas como a palavra também fala, né, que ele não nos deu fardo sem que ele saiba que a gente possa carregar. Né? Então, quando ele está dentro da situação, mesmo que a situação seja a mais difícil do mundo, né, ele nos dá sabedoria, nos dá entendimento daquele processo, mesmo quando a gente pensa que a gente está frágil, a gente não tem força de como enfrentar, ele sempre está lá nos dando todo o suporte. Mas eu acredito que é uma questão de decisão, de deixar ele comandar a nossa vida, né? Deixar um pouco o nosso eu de lado, nossas vontades. Não é isso, gente. Vamos se atentar para a questão do que Deus quer na nossa vida, né? Pela essa questão das alianças e das marcas, que é ter uma marca ou você ter a fé baseada em Cristo, né? A gente não está pedindo para vocês ajoelhar e rezarem na cabeça na parede, no chão todo dia e ficar aí 3 horas, 4 horas com vela. Não é isso, gente. É apenas refletir. Né? Refletir um pouco e são 24 horas. É tirar meia hora ali, 20 minutos por dia. Né? Conversar com Cristo, perguntar para ele o que você está fazendo, se está bom. Né? Agradecer, pedir, chorar. 24 horas, é só 20 minutos, 10 minutos. Seu diazinho ali, rapidinho, né? Quando for na hora do almoço, dá uma rezada, porque é importante rezar e é importante agradecer se você tem a oportunidade de almoçar com seus pais, aproveitem isso, porque os pais eles não vivem para sempre. A gente está com a mãe da Bia aqui, eu tô com a minha mãe do lado. Faço de tudo para voltar todo dia almoçar em casa. Por mais que consuma gasolina, por mais que dê trabalho, por mais que eu tenha que ir lá de longe. Mas não tira o preço de estar todo dia com a minha mãe almoçando, mesmo que ela fique agoniada, mesmo que ela, na hora que eu sento aqui, ela inventa de fazer alguma coisa. Mas eu gosto de estar aqui com ela em casa, que ela fica mais tranquila e eu também fico. Então aproveitem o momento que vocês têm com os pais de vocês, porque um dia a gente vai ser pai, um dia a gente vai querer que os nossos filhos fiquem também com a gente na hora do almoço. Muito obrigado, sigam nossas redes sociais, compartilhem nosso vídeo, se inscrevam no canal. Bom dia e até amanhã. Até amanhã.